Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para a nossa primeira aula de Fisiologia Vegetal. Sejam muito bem-vindos para a nossa primeiríssima aula, né? Então, gostaria primeiramente de me apresentar, né? Na sala de aula normalmente eu perguntaria o nome de vocês, de onde vocês vieram e tudo mais, mas como isso não é possível, deixa eu primeiro me apresentar, né? Meu nome é Ramon, né? Eu sou professor concursado aqui do Instituto. Eu passei no concurso aqui desde 2009, que eu dou aula aqui no Instituto Federal. Dei aula para a primeira turma de agronomia aqui, né? Inclusive, eu fui paraninfo da primeira turma de agronomia, que é muita honra para mim, que eu tive essa oportunidade na minha vida, né? Mas desde então, desde 2009 para cá, né, a gente vem dando aula para o curso tanto de agroengenharia agronômica, né, e também para o curso de técnico em agropecuária, né. Quando eu fiz o concurso aqui, em 2009, não, 2008, nossa, faz um tempo que até me esqueci, foi isso mesmo. Eu fiz o concurso para a minha área de atuação de formação, porque eu sou engenheiro agrônomo, né, cuja minha área de formação é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Lavras. Depois eu fiz mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Viçosa, ok? E aí quando eu fiz o concurso para cá, a minha área de atuação na época do concurso foi selecionar professores para dar aula nas disciplinas de biotecnologia, de melhoramento vegetal e de genética, né? Então foi quando eu passei no concurso, né? A gente passou no intuito de dar aula principalmente nessas áreas. Contudo, não sei se vocês sabem que no Instituto Federal alguns outros professores podem ser remanejados em outras áreas aí, dependendo da sua formação, né? Então, eu já dei aula aqui, por exemplo, de culturas anuais, por exemplo, milho e sorgo. Mas você fala assim, Ramon, mas o que tem a ver, né? Você formou em ser geneticista? Sim, eu sou geneticista e melhorista. Contudo, como eu trabalhei com milho, trabalho com milho até hoje, tenho uma linha de programa de melhoramento genético de milho, como é que você vai melhorar uma cultura se você não manja daquela cultura? É difícil, né? Ou impossível, né? Então, graças à minha afinidade que eu tenho com o milho, que eu trabalho com a cultura do milho, né? Já tem 14 anos que eu trabalho com a cultura do milho, então, devido a essa minha experiência, eu fui delegado para dar aula de cultura do milho, né? Mas também já dei aula aqui de bioquímica. Você fala, Ramon, mas que tem a ver bioquímica, né, com a sua área de formação? Ó, tudo a ver. Genética, né, como é que eu vou falar de ácidos nucleicos, né, de reações químicas que acontecem a nível de DNA, de mutações, do dogma central da biologia molecular, da replicação, da transcrição, da tradução, se eu não manjar de bioquímica. Então também eu dou aula de bioquímica, inclusive tem alguns vídeos na nossa playlist, no nosso canal aí, que vocês vão visualizar, né? E também agora estou dando aula para vocês particular de fisiologia vegetal, né? E eles perguntaram assim, no rol desses professores tem algum que seria tão bonito, né, tão inteligente a ponto de dar aula de fisiologia vegetal? E aí, porque o professor é titular da disciplina, está com alguns problemas particulares, infelizmente não vou poder dar aula para vocês nesse semestre. Daí eles pensaram, ou na beleza física, ou no conhecimento, ou quem seria louco o suficiente de falar de um assunto que não é da sua área. Brincadeira. Na minha graduação eu trabalhei com fisiologia vegetal também, apesar que no mestrado, no mestrado mesmo, eu trabalhei com fisiologia de estresse abiótico em planta, né? Então eu até que não sou completo ignorante, né? Vocês vão ver ao longo das apresentações aí. E pessoal, brincadeiras à parte, né? Eu não tenho tanta formação na fisiologia vegetal como na genética, obviamente, na genética do aula, desde 2000, quando que eu passei lá no doutorado lá? 2005, né? Formei em 2005. Então, desde 2005 que eu tenho experiência na área de genética, eu tenho trabalhando com genética. E fisiologia vegetal, apesar de trabalhar com alguma parte de melhoramento, visando fisiologia do estresse abiótico, né? Seria resistência ao alumínio, que é um elemento que pode ser tóxico, né, para a planta em grandes quantidades, grandes concentrações. Meu experimento de mestrado foi nisso. Então eu tenho conhecimento nessa parte de fisiologia também, né? Então eu brinco nesse ponto com vocês, mas o importante é que o professor tenha experiência, né, na área, para que ele possa passar algo de construtivo para vocês. Porque afinal de contas vocês vão ser futuros engenheiros agrônomos, né? Pelo menos essa é a minha expectativa e a de vocês também espero, e vocês têm que ter o mínimo de conhecimento de fisiologia para que possa aplicar no dia a dia lá no campo, né? Você vai trabalhar com cultura de milho, soja,
feijão, arroz, algodão, você tem que saber um mínimo que nós vamos falar aqui na disciplina, né, de conhecimento de fisiologia vegetal, para que você possa compreender como que esse conhecimento de fisiologia vegetal pode ser útil para que você possa extrair o potencial máximo daquelas plantas e dessa forma obter a produtividade ideal, máxima, ou pelo menos uma quantidade adequada, para que você tenha condições de suprir pelo menos o custo de produção. É lógico que a gente não quer só manter o custo de produção, a gente quer extrapolar para ter alta rentabilidade, para que a gente possa ter a nossa própria remuneração, que a gente possa comprar alimento, nossa família, remédio, enfim, né? Isso no caso se você for proprietário da própria terra, né, um agricultor, ou também você pode trabalhar com consultoria, né? Não importa a área que você for trabalhar, se for sua propriedade ou não, você tem que ter um mínimo de conhecimento, né, para que você possa entender como que a planta funciona, para que você chegue nas disciplinas lá, né, mais na frente. Que posso testar as minhas, na genética, na de melhoramento, na de biotecnologia, na de fitotecnia. Como é que eu vou falar conhecimentos mais aplicados para vocês se o básico de funcionamento de uma planta vocês não entendem? Então aqui o nosso intuito é você saber o básico de como uma planta funciona no curso de fisiologia vegetal, para que você possa compreender os conhecimentos aplicados que serão expostos para vocês, né, nas disciplinas futuras, né? Então, esse é o nosso objetivo, tá bom? Obviamente que vocês podem ficar à vontade de perguntar aí no nosso WhatsApp, que a gente criou o nosso grupo, né? Pode mandar e-mail, né? Sem problema nenhum, que eu vou ter o maior prazer em responder vocês. E mesmo que eu não saiba, né, algum conhecimento aí, eu vou ter o maior prazer em buscar, porque eu gosto de aprender coisas novas e passar para vocês. Igual eu disse, né? A minha área de formação é genética e melhoramento, mas a gente domina de certa forma a parte de fisiologia vegetal também. Mas é óbvio que nem em genética, que eu tenho mestrado e doutorado, eu sei tudo, em fisiologia vegetal também não saberei, é óbvio. Né? A gente tem que reconhecer, tem que ter humildade de reconhecer isso. E é justamente essa humildade de reconhecer que você não sabe tudo é que faz com que você corra atrás e sempre estude mais. Porque a pessoa que é orgulhosa, acha que já sabe tudo, mesmo sendo da área de formação dela, ela fica para trás, as coisas, tudo na vida evolui, né? As tecnologias, a ciência evolui, e aí a pessoa ela fica estagnada no tempo, né, no espaço aí, e assim o conhecimento evolui e ela fica estagnada nesse conhecimento que ela acha que é bastante para ela, né? Então, graças aos conhecimentos de fisiologia vegetal, como a gente está comentando aqui, que a gente vai poder compreender melhor como que funciona a planta, e dessa forma, compreendendo o funcionamento dessas plantas, a gente vai poder extrair o máximo de potencial produtivo delas, tá bom? Então tá bom. Pessoal, todo livro, né, que se preze, né, de biologia, de fisiologia, seja fisiologia vegetal, fisiologia humana, ele começa do básico, né? E vocês vão ver lá, eu tenho livros aqui, né, que eu vou mostrar alguns para vocês aqui. Cadê os meus livros que eu não mostrei? Espera um momentinho que eu vou pegar aqui. Ai. Esqueci de tirar meu livro aqui da mochila, que eu tô vindo na casa dos meus pais. Tô gravando aqui pra vocês terça-feira, olha que beleza. Terça-feira, dia 7, feriadão. Minhas filhas estão lá na casa dos meus pais, lá, tomando banho de piscina, né? Aquelas piscinas de plasticão, né? Na água, hein? E tá lá nadando aí. Eu tô aqui nesse calorzão aqui, vim de carro agora, 38 graus na sombra, né? E eu tô aqui. Mas aí eu tô pegando meu material aqui para mostrar para vocês os livros, né? Pessoal, basicamente eu vou utilizar como livro roteiro, porque é igual eu estava brincando, com todos os livros mínimos que se prezem, eu começo com um assunto fundamental que é a água. E eu vou utilizar 2 tipos de livro que serão roteiros para nossas disciplinas, tá bom? Esse daqui, que é o Princípios de Bioquímica de Lenig. Opa, deixa eu chegar aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Beleza? Esse aqui é o livro que eu tenho aqui em casa, né? Inclusive tem aulas de bioquímica no canal que eu baseei nesse livro, tá? E o outro livro que vai ser o livro texto, tá bom? Ah, Ramon, qual livro você utiliza na disciplina aí? Porque eu sei que vocês têm necessidade de ter algum roteiro, tá? O roteiro do nosso livro será esse daqui, ó. Fisiologia e Desenvolvimento, tá vendo? Vegetal. Que são dos autores Theis, Zeiger, Muller e Murphy. Tá bom? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu tô sempre apanhando essas câmeras aí.
Tá bom aí, pessoal? Viu? Então esse é o livro que eu utilizei aí como referência da nossa disciplina. É óbvio que eu posso, em alguns momentos, citar artigos, né, que não, obviamente, que extrapolam o conhecimento no livro, mas eu vou tentar ficar o máximo possível no livro, porque esse livro é um livro muito bom, eu gosto muito dele, né? Eu estudei na minha graduação, obviamente, era uma outra edição, né? Eu estudei lá em Lavras, como a Universidade Federal de Lavras, e a gente utilizou esse livro como roteiro na disciplina, eu gostei muito dele, achei um livro bem legal. E obviamente tem muita informação aqui que às vezes nem é necessário saber no nível de graduação, né? Às vezes talvez num curso de biologia fosse interessante, às vezes num curso de engenharia agronômica, o nosso enfoque vai ser outro, né? Igual eu falei, eu estou preocupado em vocês saberem fisiologia, o básico, vocês entenderem lá na frente a parte fitotécnica, né? A parte do melhoramento genético e outras partes fundamentais que vocês vão aprendendo na parte mais aplicada da disciplina, tá? Porque aqui a gente está indo no conceito básico, né? Das disciplinas básicas, tá bom? Então, só recapitulando, esse será o livro básico que nós utilizamos como roteiro da nossa disciplina Fisiologia e Desenvolvimento Vegetal, tá bom? E a gente, dessa forma, como eu estava brincando, todo livro que se preze bom de fisiologia, de bioquímica, né, fisiologia vegetal, fisiologia até humana, né, começa com qual elemento químico? Qual elemento químico? Ah lá, água. Relações hídricas e balanço hídrico nas plantas. Então, na verdade, presta atenção, naquele livro que eu te falei de fisiologia vegetal aqui embaixo, eu estou começando pelo capítulo 3 e o capítulo 4. Então, relações hídricas é o capítulo 3 e balanço hídrico é o capítulo 4, tá bom, pessoal? Eu vou tentar ser o mais objetivo direto, aqui, mais objetivo direto é um pleonasmo, né? Mas o mais objetivo possível, né? Porque tem muitas informações que são importantes no livro, mas eu não vou aprofundar demais. Quem quiser ler o livro é muito bom, eu sugiro a leitura. Mas aqui eu vou falar só o geralzão, e para mim já é o suficiente para que vocês entendam e consigam pegar esse conhecimento e aplicar nas disciplinas futuras, tá bom? Ok? Podemos começar então? Então vamos começar então pelo capítulo 3. Por que você não vai falar do capítulo 1 e capítulo 2, né? Do livro lá do livro de Fisiologia Vegetal. Primeiro porque o capítulo 1 é uma parte mais assim de citologia, né? Vai falar mais das células vegetais, vai falar. A citologia, vocês já aprenderam, tiveram uma disciplina de citologia, não vou falar sobre isso. A segunda parte é uma parte mais voltada à genética. Genética vocês vão ver comigo, né, no próximo período, que é o 5º período, vocês estão no 4º agora. Então não vou falar do capítulo 2. Capítulo 1 vocês já viram, o capítulo 2 vai ser comigo no ano que vem, né? E eu vou falar então do 3 em diante, tá bom? Então vou começar do capítulo 3 falando sobre a água, tá? A água nas plantas, ok? E aí, vocês acham que a água é importante? Vamos começar agora, depois de tanto embromation, 12 minutos de embromation, né? Vamos começar a nossa disciplina então. E aí, eu te pergunto, criatura, a água é importante ou não? O que você acha? O que você acha se a água é importante ou não? Né? Não sabe? Você não sabe? Você vive no planeta, qual que é o planeta que você vive? Planeta Terra. Ah, te peguei, hein? A planeta chama Terra, mas não sei por que o planeta deveria chamar planeta Água, né? Porque quase 70% do planeta, da superfície do planeta, é água. Né? Então a água, só de estar presente em mais de 70% do planeta, ela deve ser alguma coisa importante. No seu corpo, criatura, a água é importante? Ah, não sei, Ramon, não bebo água, mas deveria. Você deveria beber água. Você sabia que o ideal do ser humano é beber em torno de 30 a 50 ml de água por dia, baseado, obviamente, pelo seu peso corporal? Então vamos supor, vamos colocar de 30 a 40 ml, né? Vamos chutar a média, 40 ml. Se você é um indivíduo que pesa 90 quilos, 40 ml vezes 90 dá 3.600. Deveria beber 3,6 litros por dia, né? Isso considerando o ser humano, né? Para você, o que acontece? O ser humano é importante? A água? Ué, se você não tiver água, você gosta de ter a barriguinha? Você gosta de ter aquela barriguinha de chope? Ô, barriga deliciosa! Você gosta de ter? Parece até uma minhoca, sabe aquela minhoca? Compridinha assim, aí depois tem aqueles anéis, parece uma barriguinha de minhoca ali, né? Que negócio. Tem gente que assim, bebe demais, né? Aí mal aquele excesso de carboidrato vai acumulando lá na gordura visceral. Você sabia que se beber água, você ajuda o processo de lipólise, né? Da beta-oxidação que acontece no nosso organismo? Você sabia? Mas eu não vou falar disso, porque isso é aula de bioquímica, né? E bioquímica já tem vídeo no canal, eu não lembro se eu falo isso nas minhas aulas, mas vocês olham lá na playlist de bioquímica aí, tá? A água é fundamental para a lipólise, né? A água é fundamental no nosso organismo, que eu tô falando, hein? Nosso organismo, seres humanos.
para o quê? Para a síntese proteica. Você não quer ter um músculo saradão, né? Você não quer ser um cara saradão, você vai lá na academia, fica lá, né? Ou então você vai lá, a mulher quer ficar saradona, quer se colchona, né? Não gosta de glúteo, é glúteo, não sei o que, mas tudo é massa magra. Então, síntese proteica para desenvolver a massa magra, né? Tanto o homem que quer ficar cachona aqui, ó, forte, né? Não que eu seja forte, né? Mas também não sou aquele esmirradinho, mas precisa de água para acontecer a síntese proteica, né? Agora que síntese proteica, não vou te falar agora porque você vai ver isso comigo lá na genética. Então, no próximo semestre você vê isso comigo. Mas, voltando aqui, né? Na verdade tem até playlist no canal meu de genética, aí se você quiser olhar aí como é que funciona a síntese proteica, já pode olhar aí, quem quiser adiantar, porque tem uns caras que é tarado em conhecimento, tipo eu adoro ficar lendo, né? Se pudesse só ficava estudando, que eu adoro conhecer coisas novas. Mas tá lá, precisa de água. E para você crescer, para você desenvolver produção de hormônio, tudo precisa de água. O nosso corpo é quase 70% água, né? As nossas células do músculo, 75% de água, né? Então, se você bebe pouca água, com certeza você vai ter uma pessoa mais cansada. Eu vivo cansado, não sei o que. Lógico, falta água. A água é o elemento da vida. Imagina que você é como se fosse um aquário, né? E suas células estão mergulhadas nesse aquário. Se você não tiver lá a quantidade de água suficiente, o que vai acontecer lá? Se você imaginar um aquário, o peixe vai morrer, né? Se você não tiver água suficiente para suas células vão morrer também. Então, presta atenção. Se isso é importante, que eu tudo falei esse blá 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 aqui, para as células animais, né? Porque quando você é um animal, como nós, né? Se você está sentindo calor, igual eu falei, 38 graus, pelo amor de Deus, na sombra. Você está sentindo calor, você vai correndo para a sombra. Ó, tô suando aqui, ó. Tô suando parado. Você vai para a sombra, filhão. Ou filhona. Você vai lá para a sombra, né? Fica lá, que bom, que refrescante na sombra aqui, né? Mas as plantas conseguem se locomover. Pelo menos, eu nunca vi uma planta, eu tô aqui andando assim, só no Senhor dos Anéis que eu vi, né? No filme, sei lá, que tô lembrando aqui, que tem árvore mexendo, Malévola, né? Esses filmes que tem árvore se mexendo, porque de fato contrário as árvores são fixas. Eu nunca vi uma sequoia andando. Então perceba o seguinte, se a água é importante para os animais, imagina ainda para as plantas se não conseguem se locomover. Imagina, né? Então beleza, só de ter visto esse overview, essa visão geral, agora vamos para o próximo gráficozinho aqui, vamos lá. Me ajuda aí, deixa eu ver se está gravando aqui tudo certo aqui, ó. Porque no ano passado eu tive o desgosto de gravar uma aula e só no final eu fui ver que ela tinha parado. Aí, ó, isso. Vamos começar com a nossa primeiro slide. Pessoal, olha esse slide aí. Olha aqui. Esse aqui é a cultura da cevada e do trigo, né? Olha a produtividade, né? Toneladas por hectare. E a quantidade de água utilizada. Perceba o seguinte, ó. Enquanto mais você utilizava água para a planta, mais ela respondia em produtividade. Tá vendo aqui, ó, a linearidade aqui, ó, tá vendo? Então é uma inclinação positiva, né? É a resposta diretamente proporcional. Isso daqui foi de uma cultura, de duas culturas, tanto da cevada quanto de trigo. Mas isso aqui é velho, 1976. Fiz, isso aqui funciona até hoje, né? Para qualquer cultura, seja milho, seja soja, seja feijão, algodão, serve a mesmo raciocínio. Se você dá água para a planta, ela vai responder. E se você tirar água da planta, ela não vai responder. É simples assim. É simples. Por quê? Vamos pensar o seguinte, qual que é a finalidade da água na planta? A gente falou um pouco do ser humano, né? Vamos pensar que é animal. Aqui, ó, até faço aqui, ó, uma garrafinha de água. Não sei para onde vocês vão, levem uma garrafa de água, né? No meu caso, que eu tento beber a água no mínimo 3 litros de água por dia. E quando eu corro, faço exercício, né? Eu gosto de correr na esteira 10 km, eu faço meus exercícios de calistenia, eu bebo mais 1 litro adicional. Então 3 litros mais 1 litro, 4 litros no dia que eu faço exercício físico, né? Então eu tento fazer no mínimo 5 vezes por semana. Sempre, portanto, temos uma garrafinha de água. A planta tem como ter garrafinha de água? Não. Mas nem por isso a água não deixa de ser importante para ela, né? Então perceba o seguinte, no planeta Terra o recurso mais abundante, né, é a água. E ele é o mais abundante porque na ausência dele ele é o mais limitante. É um paradoxo, né? Pois é, isso mesmo que acontece. Se você falta água em você, você pode ficar vários dias sem comer, mas se você ficar sem água, rapidinho você morre. A planta é a mesma coisa. Se faltar água nela,
pior ainda, coitado. A planta pior ainda. Então perceba aqui, ó, quanto mais você fornece água para ela, ela responde produtividade. Por quê? Porque as águas, as moléculas de ar, estão relacionadas com a fotossíntese. Vocês aprenderam isso no ensino médio e vocês vão ver isso de novo aqui comigo nos próximos capítulos. Não vou ficar dando enfoque aqui, mas só se recorde rapidinho. Para que aconteça a entrada do dióxido de carbono na planta, ela entra lá pelo estômago. Vocês lembram? Vocês aprenderam isso lá no ensino médio, né? E aí, o que acontece? Olha que razão curiosíssima, né? Eu falei com vocês que a planta ela não anda, mas ela demanda muita água para o seu metabolismo. A primeira coisa que a gente citou foi a fotossíntese. Né? Por quê? De aproximadamente 97% da água que a planta absorve, 97% é só utilizado para o processo de transpiração, de movimentação da água, de solutos, né, dentro da planta. 97% do processo de transpiração. 2% para o processo de fotossíntese, né? E 1% para os outros processos metabólicos dela. Então perceba a importância da água para as plantas. Então a água é muito mais importante para as plantas do que para os animais. Mas não é por causa disso que você não vai deixar de beber a sua água. Se você não está bebendo, às vezes essa retenção de líquidos na sua barriga, aí, na sua articulação, é que você não bebe água o suficiente, né? Na planta é utilizada a água para realizar a fotossíntese. Então, como vou produzir a planta ao ser autótrofo, né? Vocês aprenderam isso lá no ensino médio lá. Tem os heterotróficos e o autotrófico. A planta é um autotrófico, ela produz o próprio alimento. Então ela realiza a fotossíntese para gerar moléculas de glicose. Então ela vai pegar dióxido de carbono atmosférico, né? Que vai entrar através dos estômagos, vai unir a moléculas de água para gerar moléculas de glicose. E a partir da glicose a planta vai produzir todos os elementos químicos orgânicos necessários para a sua subsistência, para o seu crescimento, desenvolvimento, diferenciação celular. Então, a água é fundamental, ok, pessoal? Tanto o processo que a gente comentou aí de fotossíntese, de translocação de solutos e de crescimento, diferenciação celular, então é fundamental. Por isso que aqui responde linearmente, né? Mas, obviamente, vamos pegar um outro gráfico aqui. Existe um limite? Lógico. Então, olha aqui, ó, um outro gráfico evidenciando a produtividade em sistemas naturais, tá? Em função da precipitação. Perceba que também, à medida que nós aumentamos a precipitação anual, tá vendo aqui? Aumenta, mas tem um limite. Tudo na vida tem um limite. Ah, Ramon, mas esse primeiro gráfico não tem limite, óbvio. Porque a pessoa, os pesquisadores, obviamente, não foram aumentando a lâmina d'água até esse limite aqui. Porque em determinado momento a planta não consegue absorver mais a água pela raiz, né? Então ela vai e fica limitada a produtividade dela. Então, tudo na vida também tem um limite, né, para a planta. Por isso que é recomendado você fazer uma série de estudos, você ter conhecimento básico de fisiologia vegetal, saber como que funciona a água na planta, né. Depois, lá mais na frente, você vai estudar irrigação, as lâminas diferentes de irrigação, né. Então, é super importante você compreender a função da água. Por isso que eu falei que todo livro de bioquímica, fisiologia humana, fisiologia vegetal que se preste, tem que começar com a água. Né? A água é o elemento químico mais importante que você poderia ingerir, tanto você, animal, quanto o vegetal, mais importante. Beleza? Ficou claro isso aqui, pessoal? Então a importância da água, tá bom? E aí, pessoal, a gente começou comparando nós seres humanos, né, que somos animais, e agora vamos comparar um caso bem particular, que é o caso das células vegetais. O que a célula vegetal tem, né? São várias coisas, né? Mas o que ela tem em particular, né? Que vai promover uma série de outros processos biológicos, né? De extrema importância para a sua subsistência, né? A planta, vamos lembrar lá, né? Basicamente, a planta tem sua membrana biológica, né? Que é aquela que circunda, né? Membrana celular. E no limite externo dessa membrana celular, no animal não tem mais nada, né? Mas na planta temos a parede celular, né? Obviamente nós podemos citar outras estruturas que tem na planta que não tem no animal, né? Por exemplo, nas plantas nós vamos ver os cloroplastos, né? Vamos encontrar os vacúolos, que eles são inexistentes nos animais, mas vamos focar em especial a parede celular. Pessoal, graças a esse fenômeno, essa estrutura que existe ao redor
na camada exterior, né, das membranas celulares, né? Então a gente tem a membrana celular, que é uma camada de fosfolipídios, uma bicamada, né, de fosfolipídios. E aí, mais externa a ela, nós vamos encontrar essa parede celular. Essa parede celular, ela é fundamental. Por quê? Porque nas plantas existe uma coisa que ainda existe nos animais, que é chamada de pressão hidrostática. Por quê? A água vai entrando dentro da célula vegetal, na célula animal. Vamos começar com o animal primeiro. Vai como na célula animal. Imagina, se vai entrando muita água lá na célula vegetal, o que vai acontecer? É igual um balão. Você está soprando, soprou, bum, estoura. É a mesma coisa na célula animal. Agora vamos pensar, e se tivesse alguma barreira mecânica ao redor desse balão? Então você sopraria, né? Ou seja, encheria de água, mas se você tivesse uma barreira física, mecânica, impedindo essa expansão, a pressão interna ali do gás, né, quando você sopra, geraria uma pressão muito grande. E na célula vegetal existe essa pressão, só que é uma pressão hidrostática, porque é proporcionada pela água. E essa pressão hidrostática, ela gera uma pressão denominada pressão de turgor, né? Então, quando a célula de água está cheia, a célula vegetal está cheia de água, ela exerce essa pressão hidrostática dentro da célula, né, gerando essa pressão positiva, né, denominada pressão de turgor, que não existe nos animais. E isso é muito interessante porque essa pressão de turgor, deixa eu colocar o pointer aqui, né, que é mais legal de vocês visualizarem. Aqui, ó, essa pressão de turgor, ela vai gerar ou desencadear uma série de outros processos fundamentais para a planta. Ó. Expansão celular, abertura estomática, transporte no floema, processos através da membrana, rigidez e estabilidade mecânica de tecidos vegetais não lignificados. Então, essa pressão de turgor, ela é muito interessante, acontece nas células vegetais, que não existe nas células animais, devido à presença da parede celular, né, quando entra muita água dentro da célula. E aí vai gerando essa pressão hidrostática interna positiva lá dentro, tá bom? E aí, como eu estava dizendo, da importância da água, né, vamos fazer rapidinho, que não é uma aula de bioquímica, né? Então quem quiser ler mais bioquímica aí, vocês podem pegar aqui, ó o livrão do Lenig aqui, ó aqui, ó. Dei aula para o pessoal aí de bioquímica aí, ó. Usei ele, ó. Bom demais esse livro aqui, ó. Tem no próprio livro de Fisiologia Vegetal, tem também, mas não tão aprofundado quanto o livro do Lenig lá. Mas vamos direto ao ponto, que nos interessa como engenheiros agrônomos aqui, ó, para o nosso curso. Então percebe que a molécula de água aqui, ó, a gente tem um formato de tetraedro, tá vendo? Então a gente tem aqui, ó, o oxigênio, o H2O, o famoso H2O. O que é H2O, né, Ramon? Então olha aqui, ó, dois átomos, né, dois átomos de hidrogênio, H2O. E O de oxigênio. Dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Óbvio, né? Vocês estão carecas de saber. Se no curso de graduação, se não souber isso daqui, você está no curso errado. Você está no curso de sei lá o quê. Então, um curso de humanos, um curso de que você quiser lá. Porque pelo menos daqui uma H2O, você tem que saber, o básico do básico, né? Vocês aprendem isso desde lá da tia da quarta série lá, né? Então, o H2O é justamente dois átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio é muito mais eletronegativo. Então ele tem a capacidade de puxar esses dois elétrons aqui, que está sendo... Tá vendo aqui, ó? Ele compartilha o elétron dele, né? Você lembra que ele é um eletronegativo, então, portanto, ele vai compartilhar os elétrons e vai puxar para o seu orbital esses elétrons aqui. Então existe um deslocamento desses dois elétrons para mais próximo daqui e mais próximo daqui. Como consequência disso, né, o átomo de hidrogênio ele vai ter uma carga positiva, né, desse lado aqui e uma carga positiva desse lado também. E os outros pares de elétrons isolados aqui, né, eles vão ter uma carga negativa e outra carga negativa. Então percebe que é um tetraedro, tá vendo aqui, ó, quatro, né, faces, né, quatro vértices, sendo que cada vértice ele possui uma polaridade, positivo, negativo, positivo, negativo. Isso confere essa polaridade às moléculas de água, e é interessante como se fosse a carga líquida dela fosse praticamente zero, né? Por causa justamente dessa complementação elétrica que existe entre os átomos e os elétrons ali presentes, né? E aí vocês percebem a partir disso daqui.
Graças a essa disposição espacial da molécula de água, ela permite o surgimento de uma força eletrostática conhecida como pontes de hidrogênio. Então tá vendo essa carga parcial positiva desse elétron, desse átomo de hidrogênio, se ligará com esses aqui, ó, com esses pares solitários com essa carga essa carga negativa, né? Então formará uma ponte de hidrogênio. Então perceba que a ponte de hidrogênio numa molécula de água, existem potencialmente 4 ligações de hidrogênio. Então pode fazer uma ponte de hidrogênio aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Ah, mas cadê o hidrogênio aqui, Ramon? O hidrogênio aqui vai vir do outro lado, né, Zé? Vai vir aqui, ó, desse lado aqui tem um hidrogênio aqui e o outro tem um hidrogênio ali do outro lado. Então são 4 possíveis pontes de hidrogênio a partir de uma, né? Então você teria uma aqui central, mais uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Olha que interessante, né? Nossa, falando demais. Deixa eu beber uma água, pessoal. Setembro aqui em Uberaba é triste, né? Nossa, é seco demais, por isso que precisando de chover. Você limpa a casa, fica tudo sujo, sua garganta não aguenta. Então vamos lá. Onde que eu parei? Das pontes de hidrogênio, né? Então tá vendo aqui, ó, essas pontes de hidrogênio vão ser ligadas aqui nesse exemplo em 2 moléculas de água, mas poderiam ser ligadas mais outros moléculas de água poderiam estar ali ligadas. E a ponte de hidrogênio é uma ligação considerada até bioquimicamente fraca. Mas só que a quantidade das pontes de hidrogênio num copo de água, né, numa amostra de água, ela é tão grande, né, confere propriedades únicas devido a essas pontes de hidrogênio que em grande quantidade nessa amostra de água, né? Esse copo de água, nessa garrafa de água que eu acabei de beber aqui, né? Então, é muito interessante que, apesar de ser uma ligação única, fraca, devido à grande quantidade de pontos de hidrogênio que existem numa amostra de água, ela se torna forte, né? Então, como consequência, a gente vai encontrar algumas características de água, que eu vou andar rapidão aqui, para não tentar enrolar demais, que são 30 minutos de aula. Então a primeira aqui, ó, excelente solvente, né? Algumas pessoas até falam que é solvente universal. Universal seria forçar demais a barra, mas que ela é um excelente solvente, de fato, a água é. Por 2 características fundamentais, né? Por que eu estou falando que é forçar a barra ser um excelente? Ou a água seria um solvente universal. Universal que se aplica a todos. Tenta dissolver uma gota de água, tenta dissolver gotas de gordura na água. É muito difícil, né? Muito difícil, porque a gordura, os lipídios, são hidrofóbicos, né? Mas ela, de fato, é um excelente solvente, a água. Isso se deve basicamente porque da sua polaridade. Se for a polaridade dela, tem a polaridade apresentando as partes positivas com as partes negativas, né? E também, com relação ao tamanho, como uma molécula muito pequena, isso favorece demais essa capacidade de dissolver, né? Ou dissolver vários outros elementos químicos, né? Vários outros solutos que tem aí, né? Então isso é uma característica, excelente solvente, tá? Propriedade com relação às propriedades térmicas da água, né? Ela possui um alto calor específico e um alto calor de vaporização. O que seria isso, Ramon? Então vamos lá. Calor específico. Energia calorífica exigida para aumentar a temperatura de uma substância em uma quantidade definida. Ah, traduz, Ramon. Traduz para você, minha criatura. Olha só, é o seguinte. Energia calorífica exigida. Então, se ela é um alto calor específico, vai precisar de uma alta temperatura, quando comparado a outros elementos químicos, obviamente, né? Para que se eleve a temperatura dela e, como consequência, você aumentar a energia térmica dela. E isso, por que isso é importante para a planta? Eu falei, a planta, quando está sentindo calor, ela vai para a sombra? Não, ela não vai para a sombra. A planta faz sombra para a gente, né? Então, ela fica lá e graças a essa característica de um alto calor específico, ela consegue ficar lá no sol, né? E como as moléculas de água, elas possuem muitas pontes de hidrogênio, é necessário muita energia do sol, né? Que a energia vem do sol, obviamente, né? Para que eleve essa temperatura
né? E isso serve como se fosse um moderador da temperatura da planta com o passar do dia, né? Então, de manhã, tarde e noite. Então a gente sabe muito bem que esse alto calor específico ele serve para moderar a temperatura dentro da planta, né? Porque nem lá não tem para onde correr, né? Então, o artifício evolutivo, né, que encontrado pelas plantas foi o uso da água, né? Então, óbvio, né? Tudo na vida na Terra, na verdade, né, pessoal, evolui em função da água, né? Outra característica aqui, o alto calor latente de vaporização. O que é isso, Ramon? Calor latente de vaporização. Energia necessária para separar as moléculas da fase líquida e movê-las para a fase gasosa, um processo que ocorre durante a transpiração. Traduza, sim, eu traduzo, criatura. É o seguinte, energia necessária para passar da fase líquida para a fase gasosa, né? Então imagina o seguinte, é o mesmo raciocínio das pontes de hidrogênio. Como são várias pontes de hidrogênio ligadas ali, né? A ligação de um hidrogênio a um elétron, né? Perdão, a um átomo de oxigênio. Como essas ligações são em grande quantidade, imagina que o calor, que é a energia térmica, ela vem lá pelos fótons, né, bate na molécula, e para vibrar e para romper essas pontes de hidrogênio, tem que ser muito vibrátil, tem que ser muito energético. Então, como ela possui um alto calor latente de vaporização, essas pontes têm que ser rompidas em grande quantidade para passar do estado líquido para o estado de vapor, né? Por isso que vem o nome, energia necessária para separar a molécula da fase líquida e movê-las para a fase gasosa, né? Então, como é um alto calor latente de vaporização, né? Então essa energia tem que ser muito elevada para que aconteça esse processo de transformar do estado líquido para o gasoso, né? E por que isso é importante para a planta? Por quê? Porque é o seguinte, na hora que, pensa o seguinte, fica mais fácil vocês entenderem dessa seguinte raciocínio. Quando a molécula de água ela sai da superfície da planta, né, ou qualquer outra superfície, ela rouba o calor daquela superfície, né? Então, imagina, vou pegar o seguinte raciocínio bem chulinho para vocês, porque eu gosto de raciocínio assim com metáforas, né? Se você pegar o álcool aí 70 aí, né, você vou colocar na superfície da sua pele e soprar, você viu que tem um geladinho que sopra, né? Sente um geladinho quando evapora? Porque na hora que as moléculas do álcool elas são vaporizadas, ela sai do estado líquido para o estado gasoso, ela rouba a energia térmica, né, a vibração das moléculas, da onde? Da sua pele. É a mesma coisa ali no vegetal. Então, ela vai roubar energia térmica durante o processo de vaporização, né? E isso ajuda também a controlar a temperatura da planta no passar do dia aí. Tá entendendo? Então, muito interessante. Então, você viu essas características, galera? Tudo, basicamente, são das pontes de hidrogênio. Então, muitas outras características que nós vamos citar aqui são devido às pontes de hidrogênio, né? Então, confere essas características únicas à molécula de água. Outra aí, galera. São moléculas muito coesas. O que é coesa? São juntas, próximas, né? Óbvio, por quê? Não, agora você sabe, fala aí. Você sabe por que elas são coesas, hã? Por quê? Por causa das pontes de hidrogênio, Ramon? Rapaz, isso aí mesmo. É isso mesmo. As pontes de hidrogênio são tão fortes entre elas, né? Pela quantidade, não pela qualidade em si, mas pela quantidade, que ela vai fazer com que tenha uma alta atração mútua, né, entre as moléculas de água, né? Isso é tão interessante que gera um outro evento, né, uma outra característica denominada elevada tensão superficial. Mas o que é a tensão superficial, irmão? Isso eu acho que eu aprendi lá no ensino médio. Lá o negócio lá do inseto pousando na água, né? É mais ou menos isso. Vamos ver aqui agora. Então, elevada tensão superficial. O que é tensão superficial? Energia necessária para aumentar a área da superfície de uma interface gás-líquido, né? Então, imagina um insetinho lá, foi lá, pousou. O pernilongo foi lá e pousou lá na água. Por que ele não afunda lá? Porque, né, a ação que ele está exercendo sobre a água, a pressão que ele exerce sobre a água, não foi forte o suficiente para romper essa energia, né, que seria a energia proporcionada pelas pontes de hidrogênio, denominada lá aquela tensão superficial. Então, ou seja, a pressão exercida pelo inseto vai ser suficiente só para deformar aquela parte onde pousou, mas não suficiente para romper as pontes de hidrogênio a ponto dele afundar.
né? Então ele não conseguiu romper a tensão superficial da água, né? Não conseguiu, aquela pressão exercida pelo seu pouso não foi suficiente para romper lá. Agora vai lá você lá, né? Que fica lá assistindo o dia inteiro Netflix lá, só comendo, só procurando um seriado novo, né? Vai lá, tenta lá correr, tenta lá afundar lá, zoeira, né? Nem se você ficasse o dia inteiro malhando, senão que você ia pisar na água você ia afundar, né? Porque a nossa pressão exercida, né, sobre a água, ela rompe facilmente a tensão superficial da água. Outra característica interessante, pessoal, também que a água tem, né? Ela seria a adesão, né? Então a coesão é a atração mútua entre as moléculas de água, né? E a adesão é a atração da água a uma superfície, uma fase sólida. Também devido a... Vai lá, te dou um doce aí, vai, te dou um doce. Você respondesse nos comentários aí, não vou responder, te dou um doce. Por quê? Ela tem essa adesão aí. Não vou responder, você sabe. Então olha aí, ó, olha aqui que eu falei do insetinho aqui, ó. O inseto vai lá, tchum, pousou. Tá vendo aqui que você aumentou a interface ar-líquido? Ó, a superfície era assim. Agora, ó, deu uma curvada. Ali, por quê? Porque na hora que o inseto pousou, teve uma pressão ali em cima. Só que essa pressão não foi forte o suficiente para romper, olha esses pontos de hidrogênio aqui, ó, representados em vermelho, esses pontilhados aqui, tá vendo? Então aqui, ó, o oxigênio vermelho, né? Aqui no meio, o hidrogênio e a ponte de hidrogênio seriam esses pontilhados aqui. Não foi forte o suficiente essa pressão exercida pelos insetos ali, né? Então perceba que a tensão superficial é justamente essa força aqui, ó, que é tangente, tá vendo? Ó, tangente a superfície do líquido, nesse caso é a água, né? Então a força resultante ela vem para o centro. Por isso aqui, pessoal, olha aqui, ó, por isso que você quando faz, a gente vê lá na natureza, né? Olha os planetas. Os planetas, por quê? A forma mais de menor energia para girar a forma sólida de menor energia são as esferas, né? E é justamente o que acontece ali, ó. A forma gerada dentro uma bolha de ar formada lá dentro de um volume de água qualquer, foi uma bolha circular, porque os círculos, as esferas, são a forma de menor energia que pode ser gerada dentro de determinado recipiente, né? Nesse caso seria água. Então formou uma bolha de gás aqui, tá vendo? Então aqui vai ter uma força resultante aqui para dentro e a tensão superficial aqui, ó. A tensão superficial da água exercendo aqui ao redor, né? E aqui tem mais ou menos uma comparação para vocês terem uma ideia. A tensão superficial da água é alta, porque olha comparado com as outras substâncias aí. A gelatina 1%, etanol, olha aqui, ó, 0,008, 0,02, o fenol 0,04 e olha a água, 0,07. Então você vê que a tensão superficial da água ela é alta, né, quando comparada pelo menos a esses elementos químicos aí, tá bom? Então, tensão superficial é devido a quê? Devido a quê? Não vou responder, você já sabe já, né? E aí, pessoal, outro fenômeno que acontece também que é muito interessante com a água, né? É um fenômeno denominado capilaridade. O que é capilaridade? Seria o somatório, né, daquelas forças que nós citamos no slide anterior. Coesão mais tensão superficial mais a adesão é igual a capilaridade. Então olha o que acontece no fenômeno de capilaridade. Imagina um tubo com um diâmetro, né, com um calibre bem fino, né? Um tubo capilar. E aí você coloca-o dentro de um recipiente com água, tá vendo aqui? E aí você ao colocar esse tubo capilar nesse recipiente com água, então a força da gravidade age e faz com que essa água vai subir por capilaridade aqui dentro. Olha que interessante, né? Então a água vai subindo aqui dentro, né, devido a esses três fenômenos, né, reunidos simultaneamente, proporciona essa capilaridade. E a água vai subir até o momento que essa altura aqui equilibrar com a força da gravidade. Então isso é muito interessante. A ação da coesão, tensão superficial e adesão proporcionam simultaneamente o fenômeno conhecido como capilaridade. E será que isso é importante? Muito importante, né? Vocês não estudaram no ensino médio os tubos, né? Os vasos condutores, né? Os vasos condutores lá
o xilema, o floema. Então, isso daqui acontece no xilema. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. É extremamente importante esse conhecimento aqui para a gente compreender o movimento da água, né, lá no xilema, né. Isso também é importante, pessoal, quando a gente estuda irrigação, né, o movimento da água também em tubos capilares, em vários outros também eventos aí, tá bom? O fenômeno de capilaridade ele é muito importante, tá bom? Então olha aqui, ó, existe uma forma de você mensurar, né, essa afinidade de uma determinada substância em relação a outra. Então, por exemplo, vamos imaginar se a água ela tem uma adesão, né, muito grande quando comparada aos diferentes tipos de substrato. Então vamos pensar o seguinte: qual é essa característica que mensura esse nível de afinidade? O ângulo de contato é o grau de atração da água à fase sólida quando comparada com o grau de atração em si mesma. Então perceba que o ângulo de contato é uma forma de você mensurar diretamente, né? Seria a adesão da água na determinada superfície. Então, se esse ângulo de contato, θ, ele é menor que 90 graus, percebam aqui, a gente fala que esse substrato é hidrofílico. Então imagina lá no caso aqui. Não, vamos ver o outro caso, depois a gente explica. Caso contrário, observado, se o ângulo de contato for maior que 90 graus, percebe esse ângulo de contato aqui, formam bolhas, está vendo essas bolhas aqui? Então esse substrato é denominado hidrofóbico. Então olha aqui que interessante, se você colocar essa água e se você tiver colocar numa superfície de vidro, já viu que ela fica deitadinha então? Então a gente fala que o vidro é, abre aspas, molhável. Agora se você pega essa água e coloca em gotinha numa camada de cera, né, você vai ver que vai fazer uma bolha. Por quê? Porque a cera ela é hidrofóbica, né, quando em relação à água. Deu para entender então o ângulo de contato? Por que isso é importante? Então vamos passar por uma situação aqui no item B. Olha aqui, ó. Se a gente coloca esse tubo, né, aqui dentro, e aí percebam que nessa superfície, nesse momento aqui, ó, do contato, superfície, né, entre o ar e a água, vai ter a tensão superficial tangenciando essa superfície. Tá vendo aqui, ó? Força de tensão superficial é tangente nessa interface ar-água, né? E aí você vai ter uma força resultante. Perceba então aqui, ó, esse ângulo θ aqui, tá vendo que é praticamente zero? Então a gente fala que o vidro é molhável, né? Então, por quê? Porque existe uma adesão entre a água e o vidro, que é por pontes de hidrogênio, né? Nesse caso aqui. Agora vamos pensar o caso ao extremo. No outro extremo. Se a gente coloca aqui o vidro, né, e a gente coloca, imerge esse vidro, né, esse tubo de vidro, numa solução, ai meu Deus do céu, numa solução, né, contendo mercúrio, fugiu aqui na cabeça aqui. Mercúrio, aí vai ter uma força também, né, uma tensão superficial aqui, né, no contato do ar com mercúrio, né, com o líquido. E esse ângulo de contato aqui, ó, ele é superior a 90 graus. Então, se ele é superior a 90 graus, então percebam que o vidro e o mercúrio, o vidro não é molhável. Então, portanto, o vidro ele é hidrofóbico em relação a essa solução de mercúrio, tá bom? Entendeu? Então, medido pelo ângulo de contato. E olha que interessante aqui, ó. Quando ele é hidrofóbico, quando a solução ela é hidrofóbica, quando a solução está em contato com uma superfície hidrofóbica, ela reduz a coluna, tá vendo aqui, ó, a coluna de mercúrio? Ela reduziu em relação à superfície de fora. E aqui é o contrário. Se ela é molhável, você percebe que a força de adesão faz com que exista uma força resultante para cima, né? Então é o que acontece aqui na situação quando é molhável. E aqui quando não é molhável, né? Quando o substrato, nesse caso o vidro, ele é hidrofóbico, não é hidrofóbico, mas ele não tem afinidade pelo mercúrio, né? E aqui a água tem afinidade pelo vidro, né? Então são condições diferentes aí. Beleza? Ficou claro?
Por que eu estou falando isso aqui? Isso aqui tudo vai ser importante lá na frente, tá, pessoal? Esses ângulos de contato aí que eles vão acabar gerando forças, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Continuando, vamos continuar. Vamos continuar, por favor. Aí, ó. Com relação às características ainda, podemos citar... Não, pessoal, tá falando muito, eu sabia que essa aula ia ser grande. Eu vou ter que acabar dividindo em dois momentos. Mas vamos continuar. A característica, né? Outra característica da água. Resistência à tensão. Ela possui uma elevada resistência à tensão. E por que ela possui uma elevada resistência à tensão? Vocês sabem a resposta. Vocês sabem a resposta. Eu não vou responder aqui, porque é menosprezar a inteligência de vocês. Por que a água possui uma elevada resistência à tensão? Né? Responda nos comentários aí. Olha aí, pessoal. Olha aqui, ó. Imagina a seguinte situação, tá? Então, a tensão seria a força máxima, né, que uma coluna ininterrupta suporta antes de romper. Então, vamos lá. Imagina uma seringa aí, né, tá vendo? E aí tem uma bolha de ar ali dentro, né? E aí tem duas situações. Ou você pode comprimir esse êmbolo, né, empurrar esse êmbolo e fazer uma compressão, né? Ou você pode puxar esse êmbolo e fazer uma tensão, tá? Então vamos lá. Se você pega esse daqui, essa seringa e aperta, você faz uma pressão positiva. Porque tá vendo aqui, ó, aqui fora, aqui, ó, esse líquido que é água vai empurrar e comprimir ainda mais essa bolha de ar ali dentro. Então é uma pressão positiva, pressão positiva. Você está empurrando, comprimindo. Agora, você pode fazer uma outra situação. Você pode pegar e expandir, né? Você pode puxar esse êmbolo. E quando você faz isso, está puxando esse êmbolo, você proporciona uma pressão negativa. Portanto, essa pressão negativa também é conhecida como tensão, né? E aí é curioso, por quê? Se essa tensão ela for muito elevada, o que você acha que vai acontecer com essa bolha de ar? Quem nunca fez essa brincadeira, né? De pegar e puxar, né? E aí o que acontece? Se essa pressão for muito grande, você vai fazer com que essa bolha ela possa se expandir. E isso é muito perigoso e acontece nas plantas, em determinadas situações, nós vamos falar daqui a pouco, e também na sua casa. Se entra bolha de ar aí na sua casa, aí acontece um processo chamado de cavitação, que é o que está acontecendo e pode acontecer nas plantas aí. Que é quando essas bolhas de ar que foram formadas, elas começam a se expandir lá dentro. Isso aí é um problema, né? Igual as minhas meninas tomando banho lá na piscina de borracha de plástico lá. Eu não sei se já fizeram isso na casa de vocês. Quando você vai esvaziar a piscina, você não pega lá aquele macetinho lá, você enche uma mangueira de água. Vocês já fizeram isso? Enche a mangueira de água, né? E você coloca de um lado da piscina, do outro lado, do lado de fora, e solta simultaneamente lá. E aí a água vai passando e sai do outro lado, né? Mas se você entrar uma bolha de ar ali dentro, o que vai acontecer? Vai dar um problema sério, vai interromper esse fluxo de água, né? Então isso é muito importante, esse conhecimento. Daqui a pouco a gente vai ver na condução da água no xilema, tá bom? Então, o que você tem que saber por enquanto aí? Que existe a possibilidade de ser uma pressão positiva, o negócio está empurrando, ou tem uma possibilidade de tensão, que é uma pressão negativa, quando você está puxando a água, tá bom? E pode, com a expansão dessa bolha de ar que foi gerada ali dentro, pode gerar um processo de cavitação, tá bom? Continuando, tem muita coisa para falar ainda. Então, pessoal, com relação a essa característica, é isso. Agora vamos passar para o próximo tópico, que seria os processos de transporte da água. O primeiro, que é transportado em grande quantidade, que acontece tanto no xilema quanto no solo, né, seria conhecido como fluxo em massa, tá? E ele se dá por diferença de gradiente de pressão. Depois a gente falar isso um pouquinho mais específico ali na frente, tá? Então, diferença no gradiente de pressão. E aí, o que acontece então? Essa fórmula aqui eu coloquei. A gente não vai ter muitos detalhes dela não, mas só para demonstrar que vários pesquisadores já estudaram ela, né? Mas essa equação ela foi desenvolvida por um pesquisador, médico fisiologista francês, cujo sobrenome é Poiseuille.
Então, esse Poiseuille, que é esse pesquisador, né, que já desencarnou porque eu acho que a vida não acaba com a morte do corpo físico. Não. Alguns falam morte, mas eu falo desencarnar porque a vida continua. Mas enfim. Então, quando ele desencarnou há muito tempo atrás, né, antes dele desencarnar, ele desenvolveu essa equação aqui. Então, o que ela mensura? O fluxo ou volume de água, que é possível, né? Então, ela, de acordo com o raio do tubo, né? Então, você vê aqui, de acordo com a viscosidade do líquido, e de acordo com o gradiente de pressão, que seria essa parte aqui, né? Então o raio do tubo está aqui, né? A viscosidade seria essa daqui e a gradiente de pressão estaria representada aqui dentro. Então, equação de Poiseuille. Então Poiseuille foi esse pesquisador que demonstrou como que acontece esse gradiente de pressão, né? Na natureza. E esse gradiente de pressão, pessoal, ele acontece basicamente no transporte da água em grande quantidade e a distância longa, né? Então isso aqui é importante também você conhecer lá em irrigação, né? Também é muito importante esse tipo de conhecimento, tá? Mas em falar em nível celular, a gente basicamente nós vamos enfocar em dois processos. O primeiro dele é o difusão e o segundo é osmose, tá? Então o que seria difusão? É o movimento espontâneo e aleatório. Então é espontâneo e aleatório. Ocorre quando há diferença de gravidade, de gradiente de concentração. Então vamos lá. Ó, perceba aqui nesse esqueminha aqui, ó. Aqui nós temos um soluto, né? Outro soluto, tá vendo aqui, ó? Com passar, esse aqui é o estágio inicial, né? O intermediário e o equilíbrio, enquanto está em equilíbrio. Com o passar do tempo, então aqui é o inicial, meio e fim. Com o passar do tempo, perceba que essas moléculas elas vão misturando aqui, ó, vermelho vai misturar com o azul, né? Então o vermelho vai misturando com o azul até chegar aqui estão completamente misturados, ou seja, está em equilíbrio. Então perceba aqui, ó, que o gradiente de concentração, ó, aqui, ó, situação número 1, 2 e 3, esse gradiente de concentração desses solutos aqui, eles vão diminuindo com o passar da distância. É óbvio que, olha aqui, ó, essa molécula vai migrando, até chegar ao outro lado. Essa vai migrando, até chegar ao outro lado, até chegar no equilíbrio. Então esse gradiente aqui, ó, estava alto, esse gradiente estava alto, do soluto 1 do soluto 2. Foram se misturando, né, com o passar dessa molécula, né, desse soluto no solvente, né, e aí ele chegou no equilíbrio. Portanto, você viu que o gradiente de concentração ele reduz com o deslocar da molécula nessa referência de espaço aí, tá? Então esse movimento de fusão, pessoal, você vê como é um movimento espontâneo e aleatório, ele só funciona em realmente níveis muito pequenos, né? Porque imagina ocorrer o processo de difusão se fosse um processo de irrigação. Pelo amor de Deus, né? Então o processo de difusão ele é eficiente em nível celular, mas em nível de larga escala, o processo de difusão ele é completamente ineficiente, né? O próximo é o processo de transporte, seria o de osmose, né? E muitas pessoas falam, eu gostaria tanto de aprender por osmose, que nunca ouviu essa frase, né? Mas eu quero te pegar aqui, ó, pegar o livro aqui, ó, de fisiologia, deitar assim, dormindo, e a osmose entrar, né, lá dentro, lá, né? Só que a osmose, que eu imagino que o pessoal fala nesse sentido, seria o conhecimento entrar lá dentro da cachola, né? Mas como vai entrar dentro da cachola se você não exercita seus neurônios, criatura? Né? Então o conhecimento, nesse caso aqui, ó, a membrana aqui, ó, a sua pele, né? O conhecimento está no livro que seria o livro, os gráficos, tabela, entrar aqui dentro da sua cabeça. Mas se você não tem neurônio lá, ó, aqui, ó, você está vendo aqui, ó, você não tem neurônio funcionando lá dentro, como que vai entrar o conhecimento lá? Então tem que ter neurônio para funcionar, para trabalhar. Então a osmose só funciona se você tem neurônio ativo, né? Se você lê, se você trabalha sua cabeça. Se você é uma pessoa que fica o dia inteiro só assistindo televisão, só ficar mexendo no WhatsApp, só ficar Facebook, Instagram, você não vai ter neurônio funcional lá. Então não vai acontecer o processo de osmose aí, tá? Então, perceba o seguinte, o que é a osmose, pessoal? Aqui, ó, a água vai se mover através dessa membrana semipermeável. E vamos pensar, membrana semipermeável, já viram isso? Membrana biológica, quais são as membranas biológicas? A membrana citoplasmática é uma, né? Aquela camada fosfolipídica que tem lá, fosfolipídica, né? Então a água, ela atravessa essa membrana semipermeável, no caso das membranas plasmática é permeável à água e alguns solutos pequenos, né, pequenos lá, né, que conseguem migrar, né, e aí vai lá, ó, e a água
vai para o meio menos concentrado, e aqui tem mais concentração de molécula de glicose, né? E a gente sabe muito bem, vocês aprenderam lá na bioquímica, que a água ela tem afinidade por moléculas de glicose, né? Por causa que os carboidratos, de uma forma geral, são hidrofílicos, né? E aí a água vai entrar lá dentro. Então perceba que teve uma diferença de concentração, concentração de moléculas de osmose, né? Perdão, uma diferença de gradiente de concentração de moléculas de glicose. Então aqui tinha maior concentração de glicose que tinha uma menor concentração. Então a água vai lá para o de maior concentração para entrar em equilíbrio. Então ela tem uma diferença de osmolaridade, né? Mas aí depois quando chega em equilíbrio. E por que isso acontece? Isso, né? E isso vai gerar um potencial, essa diferença, né, da concentração da molécula de água, moléculas de glicose que tem aqui dentro, são os pontinhos vermelhos, né? Como tem maior quantidade aqui, a água entra lá dentro, né, e para entrar em equilíbrio, né, essa concentração aqui. E aí essa diferença de concentração dessas moléculas, desses solutos ali presentes, vai gerar um gradiente, né? E esse gradiente, essa diferença, gera um potencial osmótico. Mas o que é o potencial osmótico, né? Então a gente vai ver o que seria o potencial osmótico agora. Pessoal, antes de falar de potencial osmótico, né, que é esse daqui, é interessante notar um conceito que vem mais amplo, que é o potencial hídrico. O que é o potencial hídrico? É uma medida de energia livre, uma medida de energia livre da água, né? Faltou um da água aqui, a digitação falhou, por unidade de volume. Como assim? Todo elemento químico tem um potencial químico dele. O que é o potencial químico? É a capacidade daquele elemento químico em realizar trabalho, tá bom? E aí os fisiologistas desenvolveram um método de quantificar isso, mas esse potencial químico de realizar trabalho por unidade de volume, né? E aí, o que seria esse potencial, essa capacidade de gerar trabalho? A gente já falou alguns exemplos aí, ó. Realizar trabalho. Crescimento celular é um tipo de trabalho. Diferenciação celular, com certeza, né? E vários outros daí que a água está presente. A água tem que estar disponível para realizar esse trabalho biológico, né? E ela é medida em volume. Ela tem várias unidades que o pessoal trabalha, tá? Mas a gente vai trabalhar na nossa disciplina aqui em megapascal, tá? Que é o mais utilizado. Inclusive tem relações, se pegar livros de fisiologia, de física, né? Eles vão falar as relações entre metros de coluna de água, em pascal, megapascal, 1 atm, mas eu vou ficar falando isso aqui agora não, porque a gente vai ficar só no megapascal, tá bom? Então vamos lá, ó, potencial hídrico é igual ao somatório, tá vendo? Somatório aqui, somatório de quem? Dos outros Psi, né? Então PCW, PCW que na verdade poderia ser encontrado na literatura somente como Psi também, tá? O PCW ou Psi, que é o potencial hídrico, é igual a PCS, que é o potencial dissoluto, ou também conhecido como potencial osmótico, mais o PCP, que é o potencial de pressão, mais o PCG, que é o potencial gravitacional. Então, ao somar esses tipos de potenciais aí, você obtém aqui o potencial hídrico. Eu estou omitindo um outro tipo de potencial, já vou avisando aqui, antes que alguém venha de choro aí no canal. Existe o potencial mátrico, mas como ele ocorre em situações particulares, eu não vou elencá-lo aqui agora. Quando falar lá em semente ou condições de solo muito salínicos, ou condição também que a água está muito indisponível, o potencial o potencial mátrico ele é importante, tá? Ele entra na equação, mas eu vou omiti-lo aqui agora, porque ele diz respeito às camadas de água. Elas estão tão absorvidas a outras moléculas químicas, né? Que isso tem todo um comportamento específico lá que eu não vou entrar na discussão aqui agora, tá? Mas saibam que ele existe, mas eu não vou falar dele aqui nesse exato momento, tá? Em outra oportunidade eu falo do potencial mátrico. Então eu vou ficar aqui para simplificar desse daqui. Potencial hídrico é o somatório do potencial dissoluto, potencial osmótico, mais o potencial de pressão, mais o potencial gravitacional, tá bom? Opa, apertei errado, aí ó. E aí esses componentes, né, do potencial hídrico, pessoal, potencial osmótico, potencial de pressão e o potencial gravitacional, ele é
ele é calculado, né? Ele, obviamente, ele pode ser calculado. Ó, aqui está a forma de cada um deles, não vou ficar entrando em detalhes aqui não, vou só mais chamar a atenção de uma forma geral, o que é mais importante se saber aqui. O potencial do osmótico, pessoal, ele está diretamente relacionado com a quantidade de solutos presentes na água, né? Então, considerando a água como solvente, quanto maior a quantidade de soluto presente na água, pode ser moléculas de glicose, pode ser moléculas de sacarose, enfim, solutos presentes na molécula de água, menos água estará disponível para realizar trabalho. Então, o potencial de soluto, o potencial de osmótico, ele reduz, ele torna-se mais negativo quanto mais solutos tem na água. Porque esses solutos vão, roubar a água para eles, indisponibilizando-a para realizar trabalhos biológicos, tá bom? Então, isso com relação ao potencial de soluto, o potencial osmótico. E a gente tem uma referência. Se a água ela está pura, sem nenhum outro soluto ali dentro, esse potencial osmótico ele é igual a zero, tá bom? E quanto mais soluto tem ali, menor ele se torna. Daqui a pouco a gente vai ter uns exemplos para ficar mais claro de entender. Com relação ao potencial de pressão, esse potencial de pressão ele pode ser tanto positivo quanto quando gera um potencial de turgor, quando tem muita água ali dentro da célula e ela não explode, porque tem a parede celular, então gera uma pressão hidrostática muito forte ali dentro, portanto positiva, relacionada à pressão de turgor, né, que nós comentamos lá no início da aula. E tem uns casos que a pressão pode ser negativa, né? Então a pressão de pressão, o potencial de pressão, ele pode ser negativo também, né? Quando, por exemplo, nesse caso da água aí, vamos supor que a célula está muito murcha, né? E aí não tem como a célula gerar um potencial positivo. E aí quando ela está murcha, o potencial de pressão a gente fala que é zero nesse caso, né? E ele pode ser um potencial negativo? Pode. O potencial negativo de pressão pode ser, no caso, quando é gerada uma tensão. Quando você está, ao invés de comprimindo a água, né, devido à grande força, pressão hidrostática, você pode puxar a água. Então o potencial de pressão ele pode ser negativo, pode ser submetido à tensão, tá? O que mais? Sim. O potencial de pressão também, ele assume valor, né, a nossa referência, ele é se medido mais ou menos em relação ao desvio em relação à atmosfera, a 1 atm. Então, esse desvio em relação à pressão atmosférica, que seria 1 atm, vai gerar esses valores de potencial de pressão, tá bom? Acho que falei tudo isso daí. Agora vamos para o próximo. Potencial de gravitacional. O potencial de gravitacional, pessoal, em nível celular, ele é menosprezado muitas das vezes. Por quê? Perceba aqui, ó, quando você compara de uma célula ao lado da outra, tá? Isso é uma célula, meu punho é uma célula e o meu outro punho é outra célula. Como eles estão um lado do outro, e uma célula, o tamanho dela é desprezível, né? Ínfimo, né? Esse potencial de gravitacional ele é considerado zero, nulo, inexistente. Por quê? Ó, a densidade da água, ok, né? A aceleração da gravidade, ok. Então esses dois que são constantes. E a altura? Qual que é a altura de uma célula, criatura? Isso é importante quando a gente compara em nível celular? Não, não é importante. Mas, contudo, porém, entretanto, todavia, se você está imaginando a aguinha que está saindo lá do solo para chegar lá no alto da sequoia, lá em cima, você acha que isso é importante? Ou uma outra planta qualquer, uma árvore de 10 metros de altura ou mais, né? A gente falou da sequoia porque é a maior que existe, né? Mas uma simplesinha de 10 metros de altura. Aí, bichão, aí sim. Aí o potencial de gravitacional aqui, ó, vai entrar com o valor de 10 aqui, ó. Então aí vai ser importante. Então, quanto maior a altura da planta, esses valores de potencial de gravitacional eles se tornam relevantes, tá? Mas em nível celular ele é menosprezado. Ok? Então vamos continuar, porque ainda não terminamos. Eu estou preocupado com a aula. Normalmente eu tento fazer minhas aulas curtas, mas essa daqui eu vou... Tá quase acabando, tá quase acabando. Eu vou ter que dividir, senão vai ficar gigantesco. Continuando com relação ao potencial, vamos fazer um cálculo rapidinho aí, ó. Aqui, ó. Vamos pegar uma calculadora, né? É um cálculo meio simplão, mas
Vamos se bobear, nem uso daqui, para dar mais rápido ainda. Ó, vamos pensar nas seguintes situações. Um becker, né, com água pura, ele tem um potencial de pressão zero, porque está aberto, então não tem nenhum desvio em relação à pressão atmosférica submetida, né? Então, o potencial de pressão é zero. O potencial osmótico também é zero, porque é água pura, não tem nenhum soluto ali dentro. Então, portanto, o potencial gravitacional a gente vai menosprezar, né? E aí, o que? O potencial hídrico, ou né, o πCW, ou πC simplesmente, é igual ao somatório dos outros πCs, que é igual a zero. Então, é a situação da água pura. Vamos imaginar agora no item B, uma solução contendo 1 molar, né, 0,1 molar de sacarose. Na concentração de 0,1 molar de sacarose. E aí já mudou. A potencial de pressão aqui é zero, porque ela está de tampa aberta, né, igualzinho não tem diferença, não tem nenhum desvio em relação à pressão atmosférica. Agora, e o potencial dissoluto aqui, ó, o potencial osmótico? Menos 0,244 megapascais. Então, o megapascal, né? Então perceba que está meio negativo. Eu te expliquei por que é negativo. Já te expliquei, falei ó, segundinhos atrás, minutos atrás. Porque tendo soluto, soluto atrai a água, tem menos água disponível para realizar o trabalho, né? Então, portanto, reduz o potencial químico, né? Então tá aí, ó. Então, somando os dois aqui, 0 menos 0,244 é menos 0,244 megapascal, ok? Agora vamos imaginar a situação C, uma célula flácida na solução, né, colocada na solução de sacarose. Então você pegou uma célula flácida ali, então quais são as características dela? Potencial de pressão, 0 megapascal. Agora, olha aqui, o potencial dissoluto dela, menos 0,732 megapascal. Por quê? Pensa aí. Por quê? Porque lá dentro da célula tá cheio de soluto ali, tá cheio de carboidrato, tá cheio de proteínas que possuem afinidade com a água, né? Sem considerar outros sais que podem estar ali também, que pode estar trazendo essa água para dentro dela, né? Então, percebam que o potencial hídrico, como consequência, vai ser o somatório dos anteriores, é menos 0,732 megapascal. Isso da célula. E aí é aquela regra que nós comentamos. Na natureza sempre tende ao equilíbrio. Gente, quem gosta de conceitos aí? Tende sempre ao equilíbrio. Sempre é do mais energético para o menos energético, né? É uma lei da termodinâmica. Então, por quê? Olha o que vai acontecer aqui, ó. Aí você mergulhou essa daqui lá naquela solução de sacarose. O que aconteceu? A solução de sacarose tinha um potencial hídrico de menos 0,244. Só que, qual que era o potencial hídrico aqui da célula? Menos 0,732. Quem que é mais energético? Quem que tem mais água livre para doar, para realizar trabalho? A solução ou a célula? Lógico que é a solução. Porque se a solução tem menos 0,244, menos 0,244 é maior que menos 0,732. Então a água ela vai entrar dentro da célula. Então a água dentro da célula, opa, olha, ó como que ela ficou buchuda ali, opa, ó a pressão de turgor ali. Entrou água lá dentro, né? Então ela inflou, né? Porque ela encheu-se de água. Mas, Ramon, não estou entendendo, pelo amor de Deus, o que é esse negócio menos 0,636? Não era menos 0,732? Sim, da célula. Só que isso foi antes do equilíbrio. Na hora que ela chega em equilíbrio, esse potencial ele é alterado. Por quê? Porque você não entrou água ali dentro, então você proporcionou que tivesse mais água livre para realizar trabalho, né? E como é que você consegue mensurar isso daí? Vamos imaginar que essa água, essa célula, perdão, ela aumentou algo em torno de 15% o seu volume, tá bom? Então, ela aumentou 15% do seu volume devido a essa entrada de água. Então, se o potencial dela antes era menos 732, não era? Menos 0,732. E aí a gente falou que aumentou o volume dela em 15%. Então, se é 15%, vamos multiplicar, dividir, né, por 1,15, tá? Dividido por 1,15, olha lá.
O meu aqui deu 0,636,521,739. Pega a calculadora, faz de vocês aqui, ó. Tá aqui, ó. Para falar que eu tô mentindo. Então, aproximadamente, o autor colocou ali, né, como o novo potencial osmótico em equilíbrio, menos 0,636 megapascal, né? Por isso que foi alterado. Como consequência, o novo potencial de pressão, ele vai ter que ser mensurado também. Então, aqui, ó, o potencial aqui era de menos 0,244 megapascal. Menos 0,636 vai dar o potencial de pressão de 0,392 megapascal. Por que é positivo? Por causa da pressão de turbo, tá querendo romper ali, mas a parede solar falando, não, tá prendendo ali, não deixa romper de jeito nenhum. Entendeu a diferença? Então é isso aí. Continuemos. Isso foi com relação à entrada de água na célula. Mas será que a água pode sair da célula também? O que vocês acham? Acontece isso com você? Lógico que acontece com você. Acontece com a planta? Com certeza. Vamos ver isso agora. Peguei uma água aqui porque minha garganta aqui já está sem água lá dentro das células. A água é bom demais, né? Vamos lá, próximo. Então vamos mensurar a segunda situação. Quando a água sai da célula. Olha ali. Na situação A aqui, ó, no item A, concentração de sacarose aumentada, né? Então você tinha aquela célula anterior, você lembra aquela célula lá? As mesmas características aqui e tal. Aqui está mostrando cada parte dela, tá? Não vai entrar, não, tá fácil de ler. Então aí você mergulhou essa célula ali dentro. Olha o que vai acontecer aqui. Se essa belezura dessa solução possui uma concentração, uma molaridade de 0,3 molar, né? O que vai acontecer aqui, ó? O potencial osmótico dela é menos 0,732 megapascal. Desculpa. E o que vai acontecer então? O que vai acontecer? Não vai entrar em equilíbrio? Tem que entrar em equilíbrio. Então aqui, ó, esse daqui com esse daqui, um vai anular o outro, né? Porque esse daqui vai estar com sinal de menos 0,732, menos com menos dá mais 0,632. Então o potencial de pressão aqui é 0. Então ela murchou. Então, toda vez que ela está murcha, o potencial de pressão dela é próximo a 0 megapascal, tá bom? Então essa aqui é a situação do item A. Mas tem outra situação também em que pode ser alterada o potencial hídrico dela. Vamos pensar aqui, ó. Quando você comprime a célula, você comprimiu a célula, aqui, ó, pressão aplicada, comprime a tal ponto que retira metade da água ali dentro. Então você comprimiu, né? Então você comprimiu aqui, a água que saiu dali, metade da água saiu. Então, como consequência, a água livre para realizar trabalho saiu. Sobrou a água que estava ali, coitadinho, ligado aos solutos. E aí você reduz o potencial osmótico porque não vai ter água livre para trabalhar. Não tem água livre aí. Porque toda a água livre vai estar unida a alguma outra molécula. Então, como consequência disso, você reduziu o seu potencial osmótico. Olha aqui, ele reduziu de 0,636 para menos 1,272 megapascal. Então, você duplicou. Você reduziu a água metade, mas você duplicou, né, negativamente, né, o seu potencial osmótico ali dentro. Então, olha aqui, no estágio inicial, a célula estava nesse estado aqui, né? E aí, ao sair desse estado, devido à compressão aqui, os novos valores do estado final serão o potencial daqui, hídrico, da solução, é menos 0,244 megapascal. O potencial osmótico, ele reduziu drasticamente devido à saída da água, devido ao processo de compressão. Então ele ficou menos 1,272 megapascal. E agora você faz a diferença aqui, você vai achar o potencial de pressão ali de 1,028 megapascal. Então você vê como você comprime, tem uma pressão ali dentro, uma pressão positiva, né? Então
esses são os valores aí que são possíveis da água também sair de dentro da célula, tá bom? Então a primeira situação, o slide anterior, foi a água entrando dentro da célula. Nessa situação é quando a água sai da célula. Ficou claro então, pessoal, essa questão do potencial hídrico? Isso é muito importante, tá? Para a gente entender o movimento da água na planta, seja através de célula ou seja através dos tecidos, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, rapidamente, eu vou falar um pouco das propriedades da parede celular e da membrana plasmática. Olha que esse gráfico interessante aqui, ó. Percebam que, olha aqui, aqui está o potencial hídrico, né? Tá vendo o potencial hídrico? O potencial hídrico é isso daqui, que é a linha contínua, né? Vermelha contínua. A linha tracejada é o potencial osmótico, tá vendo aqui? Olha que interessante, pessoal. Olha como que um pequeno acréscimo no volume da célula confere um alto potencial hídrico. Olha aqui. Perceba o seguinte aqui, ó. Tá vendo que aqui a célula tem um potencial hídrico pequeno, né? Tá vendo aqui? Aí você foi adicionando aqui, ó, você foi adicionando a água dentro dela. Tá vendo? 60%, 70%, 80%, 90%, 100% de água lá dentro. Conteúdo relativo de água lá dentro. E aí, ó, você vai aumentando. Perceba aqui, ó, para você aumentar e chegar até nesse pontinho aqui, que é o ponto onde basicamente só existe potencial osmótico, porque o potencial de pressão que tá vendo aqui é zero, vendo? Ó, o potencial osmótico nessa célula aqui é zero. Perdão. O potencial de pressão é igual a zero e o potencial osmótico tem um valor aqui. Quanto que é o potencial osmótico aqui, ó? Tá dando aqui, ó, quase 1,5? É, 1,5 aqui. 1,5. Então perceba aqui, ó, 1,5 seria esse ponto aqui, onde está aqui, ó, onde o potencial de pressão é zero, né? E o potencial hídrico é igual ao potencial de osmótico. Tá vendo aqui? 1,5. Perceba que daqui para cá, ó, ela andou quase 65 para cá, 80. Vamos arredondar os cálculos aqui. 65 para 80, 82? Pode ser. 27% de água, né? Agora perceba o seguinte, daqui para cá, o acréscimo em termos de volume de conteúdo relativo de água foi muito menor, mas olha a inclinação do potencial. E o potencial aqui gerou, portanto, um potencial, uma pressão de turgor, porque o potencial de pressão foi positivo, né? Então, você viu que é um acréscimo pequeno no volume de água, foi muito maior em termos de resposta de potencial hídrico devido à inclinação aqui, olha que inclinação. Então até nesse ponto é só o potencial osmótico, mas a partir desse momento aqui já viu que o potencial de pressão também exerce uma grande magnitude nos valores finais do potencial hídrico, né? Então, resumindo tudo que eu disse que é mais importante, pequenos acréscimos no conteúdo relativo do conteúdo de água lá dentro podem refletir em elevados potenciais hídricos dentro da planta, dependendo ali de onde obviamente você está avaliando o gráfico, né? Por quê? Porque a parede, lembre-se que é sempre a parede celular, ela faz uma pressão para que não se rompa a membrana biológica, né? E essa pressão hidrostática gerando ali interno vai ser justamente o potencial de pressão positivo, né? Que tem como consequência a pressão de turgor. Já com relação agora à membrana plasmática, pessoal, essa capacidade dela... essa capacidade dessa membrana em ser permeável, né? Essa água, ela diz respeito a uma característica dessas membranas denominada condutividade hidráulica. O que é condutividade hidráulica? É a capacidade da membrana, né, da membrana plasmática, dela ser permeável à passagem de água. E essa capacidade de ser permeável a essa passagem de água, né, pessoal, ela depende de vários fatores, mas vamos ficar basicamente os mais importantes. Diferença de gradiente, a diferença do gradiente ou da concentração
o gradiente de pressão seria mais adequado. A diferença do gradiente de pressão, né, ou a diferença do gradiente ou do potencial hídrico. Quanto maior a diferença do potencial hídrico, olha aqui, do meio de fora, quanto maior a diferença entre esse potencial hídrico aqui fora e do potencial hídrico aqui dentro, mais rápido as moléculas de água migrarão através dessa membrana. Outro quesito também que pode ser considerado com relação à membrana, né, essa permeabilidade da água através da membrana, a gente pode citar a própria composição da membrana plasmática, né, com relação à composição dos fosfolipídios ali dentro, né, dos lipídios ali, da quantidade dos lipídios, dos tipos de lipídios ali e da estrutura da membrana, né, porque a estrutura da membrana também está relacionada. Se tem uma membrana mais estruturada ou menos estruturada, pode ser mais permeável ou menos permeável a passagem da água, tá? Isso, então, portanto, diferença de gradiente ou diferença do potencial hídrico entre o meio externo e o meio interno, ou seja, o meio externo à célula ou o meio interno à célula, que é o citoplasma. Outro, estrutura da membrana, a estrutura da membrana, se ela está íntegra ou não, e a qualidade da membrana, ou seja, quais elementos químicos ali presentes, quais são os fosfolipídios ali presentes, quais são os carboidratos presentes ali, quais são as proteínas ali presentes, né? Em falar em proteína, as aquaporinas, que são proteínas integrais, percebam que proteína integral é aquela proteína que ela atravessa a membrana, tá vendo que é aqui, ó, tanto o lado externo quanto o lado interno da célula, são proteínas integrais, tá vendo esse azulzinho, que elas facilitam a passagem da água. Perceba aqui, ó, esse lado aqui está conseguindo, as moléculas de água estão passando por difusão, tá vendo? Olha como é que aqui o processo passa, porque o processo de difusão é aleatório. Vai um pouquinho e tal, blá blá blá. Então é um processo muito mais lento, né? Quando comparado a outro aqui que é facilitado, pensei que tinha parado de gravar, que é facilitado pela proteína integral, que é a aquaporina, né? Então, o que eu disse, né, com essa condutividade hidráulica aqui, se a célula ela possui uma grande quantidade de aquaporina, então a permeabilidade de água ali vai ser muito maior quando comparada às células que não possuem. Quer exemplo? Onde você acha que tem absorção de água em maior quantidade, né? Na folha ou lá nas células da raiz? Obviamente nas células da raiz. Então a quantidade de aquaporinas nas células da raiz são fundamentais para o processo de absorção de água, né, que essa água vai ser utilizada em todo o metabolismo da planta, né? Então, só fazendo um gancho aí que a gente vai falar mais para frente aí sobre a entrada de água na planta. Bem, então o último slide desse capítulo, que é o capítulo 3, que deu 1 hora de aula, meu Deus, 1h26 de aula. Vamos falar do status hídrico, né? Vamos finalizar rapidão aí. Status hídrico. O status hídrico diz respeito à quantidade de água ali dentro, né? Então, quanto maior a quantidade de água ali, a água disponível para realizar o trabalho, né, biológico ali, maior ou melhor o status hídrico dessa planta, né? E isso tem uma consequência em vários processos. Aqui está elencado somente alguns processos fisiológicos. Vamos ver aqui, ó. Então, água pura, tá vendo? Plantas bem hidratadas, tá vendo aqui, ó, chaves. Plantas sob estresse moderado e plantas em climas áridos ou desérticos, beleza? Então perceba que o potencial hídrico aqui está só reduzindo. Lembrando, potencial hídrico reduzindo quer dizer que é menos água disponível para realizar processos biológicos. Quais processos biológicos? Vamos lá. Expansão celular, síntese de parede, síntese proteica, condução enzimática, fotossíntese, acumulação de solutos, acumulação de ácidos abscísicos. Isso são só alguns, criatura. Alguns. Porque a água está relacionada com todos, praticamente, os processos fisiológicos e bioquímicos dentro da planta. Praticamente todos. Praticamente todos. Seja de forma direta ou de forma indireta. Então aí está elencados alguns, tá bom? Então deixa eu terminar de beber uma água. Falar nisso, terminar esse slide, vou dar um pause aqui, pessoal. Então eu vou parar o vídeo para continuar o capítulo 4, que minha água acabou e minha garganta secou. Então para finalizar aqui, ó, e detalhe, isso aqui e o próximo gravação diz respeito à aula número 1, tá bom? Tá, aula número 1. Então segue o cronograma lá. Qualquer dúvida você me pergunta no WhatsApp ou manda e-mail lá. Então aqui, ó, percebam.
Quando tem bastante água, olha que belezura, ó. Quando tem bastante água, olha aqui ó, o tamanho, olha a espessura da seta. A espessura da seta tá grande. Vamos começar com a expansão celular. Mas aí, ó, tá faltando água, o que vai acontecer, ó? Afinala. Aqui, ó. Vai tentar ficar aqui, ó, porque eu mudei, eu não sei o que aconteceu aqui, mudou, mas vamos lá, ó. Vai se encontrar, ó, ficou ruim. Assim fica melhor. Assim fica melhor de eu ver, ó. É porque eu coloquei na vertical agora, mas deita aí a sua seta aí. Ó, tá assim, né, tá? Uma paralela à outra. Porque a água tá show de bola, ó. Mas de repente, tá faltando água. O que a planta vai falar? Ixi, deu ruim. Aí, ó, a expansão celular acaba. Tá vendo aqui, ó? Então aqui o metabolismo tá de boa, tem água suficiente. Mas a partir desse ponto aqui, ó, já tá reduzindo a expansão celular. Ih, deu ruim. Então, viu como que a água é fundamental para o crescimento da planta? Só da planta, amor? Não, você também. Você que é um animal, você também utiliza muita água. Se você não bebe água o suficiente, você pode estar tendo comprometido seu processo de musculatura, de crescimento, de expansão celular, né? Agora, na nossa idade aqui, a gente só cresce para os lados, né? Não, a gente cresce também musculatura. Se fizer academia aí, ó, exercício de alta intensidade, você também cresce musculatura também. Olha aqui, ó, síntese da parede. Nós animais não fizemos isso, né? A parede celular só nas plantas. Então, tem água disponível? Beleza. Tá acabando água? Olha aqui, ó, a setinha aqui, ó. Ó o vértice dela aqui, ó. Então, percebe, quanto mais falta água, né, mais comprometimento dos seus processos fisiológicos. Tem água suficiente? Show de bola. Até aqui dá para tolerar. Ih, deu ruim. Começou a faltar água, olha como síntese de proteína. Então, você não está tendo hipertrofia na sua academia, não? Não está tendo? Está faltando água. Não está queimando gordura? Está faltando água, né? Isso para você ser humano. Na planta é a mesma coisa. Olha que engraçado. Na planta é a mesma coisa. Só que a planta não faz musculação, né? A planta ela sai síntese proteica sem precisar de ir na academia. Mas ela não tem crescimento muscular, né? Ela não tem músculo. Vamos continuando aí. Condutância estomática, né? Ou seja, capacidade do estômago funcionar perfeitamente lá, abrir e fechar, né? Tem água de boa ali, ó, até menos um megapascal, dá pra ir? Dá pra ir. Mas depois daqui, ó, já vai fechando o estômago, já vai reduzindo a quantidade de CO2, reduzindo a quantidade de CO2, o que vai acontecer? Opa, afetou fotossíntese. Afetando fotossíntese, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai ter crescimento? Vai ter produtividade? Vai ter? Não, não vai ter. Vai ter produção de grãos? Não, não vai ter. Olha como isso tudo compromete, pessoal. Né? Então, olha como que é importante você conhecer a importância da água para que ela seja disponibilizada para a planta na quantidade certa, na hora certa, para que realize todos os seus processos fisiológicos, né? E cada estado fenológico demanda uma quantidade de água adequada. A gente vai ver isso lá em fitotecnia, né? Acúmulo de solutos. Então perceba o seguinte, aqui ó. Você vê que o acúmulo de solutos vai aumentando, vai aumentando. Por quê? Se está faltando água, está acumulando lá dentro, soluto. Né? E isso é indesejável. Isso é extremamente indesejável. Porque tem que ter um equilíbrio perfeito na quantidade de solutos dentro da célula e fora da célula. Né? Tem que ter uma quantidade excelente, porque se você não tiver em equilíbrio, lembra da bomba sódio e potássio, né? De outros processos que são dependentes, né? de íons, né? de solutos, de processos ativos e passivos que acontecem lá na membrana, né? Em função dos solutos ali presentes, tanto no meio externo e interno. Então, gente, faltou água, é perigosíssimo, né? Igual nós seres humanos aqui. Às vezes a pessoa tem retenção de líquidos, às vezes ela tá lá gordinha, né, por causa de retenção de líquidos. Por quê? Porque não está bebendo água suficiente, então não está sendo drenado, né, está acumulando solutos, sais indesejados no local do seu corpo que não deveria estar, porque está bebendo pouca água. Da mesma forma em planta também, vai acumulando solutos e isso vai acontecendo de uma forma gradual com o passar da indisponibilidade da água. E isso reflete num decaimento, né, do potencial hídrico. E o último que a gente pode considerar aqui é o acúmulo de ácido abscísico. E o ácido abscísico, a gente sabe muito bem, né, a gente vai falar isso lá para frente sobre fito-hormônios, né, que o ácido abscísico é um dos hormônios relacionados à senescência e à morte celular.
né, dos vegetais. Então, olha ali, ó, se está faltando água, você vai ter um acúmulo do ácido abscísico, né, nesse tipo de célula que a gente está sendo avaliado aqui. Então, pessoal, a gente tomar muito consciência da relevância da água para o funcionamento perfeito dela, da planta, né? E dessa forma a gente possa extrair o potencial máximo produtivo dessa planta, né? A partir de começando pela água. Não vai adiantar nada você adubar, não vai adiantar nada você aplicar defensivos agrícolas se você não forneceu o elemento, o nutriente mais importante para você, o animal, e para a planta, que é a água. Se você não fornecer água suficiente para a planta, pode ter certeza que sua produtividade estará seriamente, severamente comprometida. Beleza, pessoal? Então eu vou parar por aqui, porque já deu muito tempo, de 1h34. Eu vou parar porque minha garganta tá seca. Vou beber uma água, vou dar um intervalo para mim de 10 minutos e vou voltar e vou gravar o segundo vídeo, que é referente à nossa primeira aula ainda, tá? Então você vai ter que fazer resumo desses 2 vídeos aí, tá bom? Então esse foi o capítulo 3. Então o próximo slide vou começar, a próxima aula vai começar o capítulo 4, tá bom, pessoal? Então, por enquanto, é só e até daqui a pouco. Tchau, tchau.